Ei, psiu, você, vem cá que o tio Lelão tem um papo de educação para levar com você. E o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre a gravação da videoaula. Eu vou dar algumas dicas, não sou expert, né? Faço alguns vídeos da internet, amarra, aprendendo nos tropeços, no vai e vem. E pelo jeito, todo e qualquer processo seletivo da educação agora vai ter videoaula. Até para o professor tutor querem que grava videoaula. Então, é bom você já ir se acostumando, né? Porque você vai pegar a experiência, e aí a experiência vai te fazer gravar uma boa videoaula. Vou te dar algumas dicas. Bom, primeiro é a escolha do assunto. Tem que escolher algum assunto que você gosta, que você tem facilidade, né? Que você já deu uma aula e falou assim para você mesmo: nossa, arrebentei com esta aula. Então, você tem que pegar alguma coisa que você goste. Primeiro, não pegue coisa que você tem problema, entendeu? Escolher o tema. Aí você vai montar um roteiro para você gravar aquela aula, né? Isso num papel, sentado, você imagina, vai imaginando e vai fazendo o roteiro da aula, tá? Depois, se fosse fazer uma videoaula, como que eu ia fazer? Bom, eu ia usar uma lousa. Ah, não tenho lousa. Ia na papelaria, compraria aquele papel Flip Sharp, colaria na parede como se fosse uma lousa e eu faria um esqueleto. Você não pode ler, tá? Faz um esqueleto. Para quê? Para você ter sequência, né? Aí você faz o esqueleto, fica de lado, porque você tem que aparecer 100% a aula toda aí em primeiro plano, né? Então você pega para pegar o gancho ali, explicar e ir conduzindo a aula, tá? Eu separei aqui 4 partes da aula. Uma, para você que está começando, quando eu estava começando, gravar 1 minuto, parecia que eu tinha que falar uma semana. Então, para você que, se você for principiante, nossa, o tempo parece que não passa, tá? Então, procura falar devagar. Bom dia! Ou não precisa, já que você, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, isso é surreal, gente. Não fale isso. Olá, turminha, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio, professor de matemática, e hoje nós vamos estudar sobre fração, né? O objetivo da nossa aula de hoje é fazer você ter noção do que é uma fração, né? Você apresentou o conteúdo e apresentou o conteúdo da aula. Não precisa ler lá aquele EFG, não sei o que lá, aquela habilidade lá. Eu acho besteira, tá? Eu chegaria lá: olá, turminha! Eu sou o professor Sérgio, professor de matemática, e hoje nós vamos estudar fração. Falei o conteúdo. E o nosso objetivo é fazer você ter noção de fração. Falei o objetivo da aula, tá? Então, o que você acha que é fração? Olha, fração, quando eu ia dar fração, eu contava uma história do número, né? Só que se você for contar a história do número aí, vai ficar muito longa. Que aí eu dizia que o homem era nômade, aí ele começa a criar animal, precisava controlar se morreu, né? Quanto tinha, se nasceu, e aí ele usando pedrinha, que vai sair o nome cálculo, que pedra era cálculo, né? Aí vai até que chegou o cara serrote, que o cara foi na cantina, comprou uma coxinha, e aí veio aquela voz atrás: me dá um pedaço. Aí nasceu a fração. E aí eu começava, né, tirando pedaços das coisas para mostrar para eles como é que era a fração, tá? Então, você contextualiza do seu jeito aí. Só que se você for contar a história do número para chegar na fração, vai passar os 7 minutos.
Então, é melhor você fazer o esqueminha, aí você faz o esqueleto, tá? Se apresenta. É ideal você contextualizar. Por exemplo, eu ia ensinar plano cartesiano, né? Eu usava a sala como referência para contextualizar. No caso da videoaula, você vai ter que usar um exemplo, né? Olha, você sabe como é que é na pizzaria? Quando você pede uma pizza, ele corta em 8. Então, aquilo lá, aqueles pedaços, cada fatia da pizza é uma fração da pizza. É isso que nós vamos estudar hoje. Então, você dá uma contextualizada com alguma coisa real, tá? Gente, isso aqui é só uma linha. Disso aqui você vai tirar o seu melhor aí, tá? Então, apresentou. Nome, disciplina, apresentação do conteúdo, o objetivo da aula, né? E outra, você vai estar falando como eu falo aqui. Estou falando com você, né? Então, você fala como se você estivesse falando com uma pessoa, como se tivesse uma pessoa na telinha aí. Aprofundamento. Aí, você vai começar a apresentar o conteúdo em si. Olha, pessoal, fração é um todo que foi dividido em partes. Então, quando você for representar uma fração, a pessoa tem que saber em quantas partes você dividiu. Para quê? Para ela ter uma noção do que é aquilo. Então, veja, você dividiu em 4 partes, né? Então, você vai colocar o 4 como denominador para dizer, ó, eu dividi a pizza em 4 e comi 2 pedaços. Então a pessoa vai olhar, 4 e comeu 2, então você comeu meia pizza, né? Para quê? Para a pessoa ter ideia. Se você não disser em quantas partes você dividiu o todo, fica difícil da pessoa entender. E aí você começa a dar exemplos de frações, né? Aí você usa aquelas figuras geométricas divididas e como é só noção de fração, não entra em fração equivalente, fração imprópria, nada disso. Só noção de fração. O seu negócio é noção de fração. Então, você vai dar a noção. Aí você vai pegar uns inteiros, dividir, né? Para mostrar, olha, o fulano comeu uma. Então, qual é a fração que eu represento? Olha lá, pessoal. Então, olha, em quantos que eu dividi a pizza? 8 partes. Muito bem. Quanto que João comeu? 3 pedaços dos 8. Então, 3 oitavos. Olha, estou representando o que o João comeu. E o Pedro? Ah, o Pedro comeu um pedaço só. Então, ó, 1 de 8. E a Maria? A Maria comeu quanto? A Maria comeu 3. Então, 3 de 8. Quanto que sobrou para você agora? Sobrou um pedaço. Entendeu? E aí você limite-se à noção de fração. Você não pode ultrapassar o conteúdo, tá bom? E aí você vai fazer a finalização. Então, pessoal, próxima vez que tiver pizza na sua casa, você já sabe como é que você vai fazer a fração, como é que você vai representar essa fração, né? Então, na próxima eu vou deixar liberado a tarefa São Paulo para você fazer os exercícios. Na próxima aula nós faremos a correção dos exercícios do tarefa São Paulo e se você tiver alguma dúvida, não se aveste, fale que o Serjão resolve o seu problema, né? Aí você deu a conclusão, tá? Você finalizou o assunto. Tá bom? Gente, é só dica, tá? Não estou montando uma videoaula para você. Mas se você quiser colar e usar alguma coisa, manda bala, tá? Encerramento, sugestão de aprofundamento. Olha, pessoal, vou deixar liberado a tarefa São Paulo lá para você fazer, né? E na próxima aula a gente vai corrigir. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, tira sua dúvida, pergunta, que eu tô aqui para isso, tá bom? E encerrou a videoaula. Aí, não está pronta a sua videoaula, tá pensando? Aí você vai assistir, ver os seus erros, ver o que você pode eliminar, o que você pode, né? No começo de gravar vídeo eu fazia assim,
Eu assistia e aí eu fazia uma, né? Olha o tempo que você gastou, se você tem que aumentar, se você precisa diminuir, para você ter. Aí é bom você gravar umas 2, 3. Porque você vai fazendo a crítica. Ah, mas eu não sei fazer crítica. Se você tiver algum colega, alguma pessoa que possa fazer para você, aproveita que amigo é para essas coisas, para você jogar o abacaxi na mão dele, né? E depois que você fizer umas 2, 3, eu garanto que você não vai zerar. Evita aula de... Bom, pessoal, agora nós vamos estudar sobre o descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral estava jogando... Tá, aquela coisa monótona. Então, a voz, você aumenta, diminui, né? Faz de conta que você tá... Olha, pessoal, deixa eu falar um segredo, né? Como se você estivesse interagindo com a sala mesmo. Não tenha vergonha. É por isso que eu falo para você gravar uns 3 ou 4, que aí, conforme você vai tendo contato, interação com a telinha, você vai ficando mais sem vergonha, que nem eu, né? E o vídeo sai melhor. A primeira gravação, se você fechar e mandar, você tem que fazer olhar crítico. Você vai lá, assiste, olha, nossa, isso aqui eu não deveria ter feito. Nossa, isso aqui eu não deveria ter falado. Né? E aí até você fazer aquela uma que é a que você vai mandar. Tá bom, pessoal? Boa sorte para você, que Deus te abençoe, que você tire nota máxima nessa videoaula aí e que você tenha sucesso. Ó, dica do velho marinheiro: estuda. Toda vez que você for fazer um concurso, estuda para arrebentar. Quanto melhor a sua classificação, maior a sua chance de pegar aula, maior a sua chance de efetivar. Tá bom? Boa sorte para você. Um beijão do tio Lelão!